Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! Terceira temporada chegando, Kilson. É verdade, vamos que vamos, tá chegando a hora, hein? Hoje é o aniversário do Kilson, já gravou 2 podcasts. Ah, Feliz aniversário, cara. Obrigado, meu irmão. Aliás, você tá muito elegante. Heron, veste o homem atual, já sabe, né? Você encontra Heron aonde? Nas lojas Noroeste, Piauí e Maranhão e também lá no Teresina Shopping. Você tá de casa própria? Estou. Estou. Mas já comprou o apartamento, o AP do filho, da filha? Ainda não. Chegou o momento para você. Hoje o nosso podcast é muito especial. Revolucionário? Total. Nós vamos falar sobre essa transição do mercado imobiliário antes pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. E teve um cara que foi extraordinário no que fez. Quantos milhões você vendeu nos últimos 4 anos? A gente vende em média 25, 20 milhões mês. Então, na faixa de 300 milhões por ano. O papo é pouco para a gente começar aqui. Mas vamos entender esse mercado imobiliário e você é o nosso convidado especial. E se o Denis apertar o dedinho ainda vai ser melhor ainda. Então seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva aqui, ative o sininho. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, né, Kilson? É verdade, dê uma moral aí pra gente, né? Consumir os nossos produtos. Todas essas marcas que estão aqui, se você consome qualquer uma delas, por favor, seja bem-vinda e consuma G3 Telecom, a Jupi, todo mundo, então em breve também a sua. Uma salva de palmas, Roger Ramon, hoje aqui no Bom Dia da Imobiliária R3R do Bom Dia, do IELCast. Eu tô louco da cabeça. Como é que não confunde, gente? Tudo bom, velho? Como é que você tá? Tudo bom. Boa noite, Eldson. Boa noite, Kilson. Olha, tá vendo como não só errei, eu falei bom dia, ele falou boa noite. Tá tudo em casa. Tá, vamos colocar na média, né? Então, está muito bom, graças a Deus. A gente sempre adapta, é importante entender o momento, né, do mercado e se adaptar. O mercado imobiliário é algo que sempre foi seguro, né? Tanto quando o momento é bom e principalmente quando o momento é ruim. Na época. Ô, Roger, me fala, eu falo Roger Ramon, às vezes eu costumo mais de chamar pelo segundo nome, mas, Roger, como é que entra esse mundo imobiliário na sua vida? Você é filho de quem? Conta um pouco essa história pra gente, pra nossa audiência entender um pouco. Ah, legal. Então, tudo começa quando uma criança consegue se enxergar, consegue ver um futuro, uma imagem, e eu sempre me via de paletó, pegando na mão, né, sempre fazendo negócios, né, eu sempre gostei de fazer negócios e assim eu me via no futuro. Embora minha mãe quisesse que eu fizesse medicina, né, o meu tio mais novo, que estudou em escola particular, passou para medicina, tornou-se uma referência na família, e como eu era o primeiro neto de uma nova geração, então havia uma expectativa muito grande em cima de mim. Ninguém trabalhava com imobiliário? Ninguém trabalhava com o mercado imobiliário. Que é um mercado extremamente de pai para filho, né? Verdade. E, assim, no Piauí é muito difícil, né? Um estado que, até então, na minha época, hoje já oferece muitas vantagens, vários lançamentos, mas na minha época, não. Você praticamente não via lançamentos, nem empresas de fora investindo no Piauí. Basicamente, era só empresas locais, né, que faziam esse investimento. A tua família era de média classe alta ou não? Não, a minha família começou bem humilde, né? Meu pai e minha mãe vindo do interior, meu pai de Uruçuí e a minha mãe de Palmeirais. E a gente morava ali no quintal da casa da minha avó, ali no centro da cidade, né? Então, praticamente, a gente não tinha a residência própria. Foi uma ajuda, né, que a minha avó ali concedeu. E ali, meu pai, funcionário público, a minha mãe, funcionária pública. Em que área, Roger? Meu pai trabalhou, acho que, mais de 40 anos no Detran. Caramba! E a minha mãe na Secretaria de Fazenda, né? Então... Serviço público. É porque você tinha tudo para ser servidor público? Perfeito. Só que, exatamente, só que eu sempre tive essa vontade de fazer negócio. Pegava um brinquedo, vendia, trocava em outro... Ia na escola, já fazia 2, já... Sério? Já vendia, comprava figurinha, vendia figurinha na escola. Chegou a fazer din-din não em casa para vender? Rapaz, como é que chama? Geladinho, né? Geladinho? Eu acredito que não deu tempo, porque com 9 anos de idade, eu já comecei a ajudar meu pai, que ele tinha um bar no centro. Então, com 9 anos, já comecei a ajudar ele na noite, né? Ali,
tinha o cadernozinho Tu ia anotando. anotando, Do fiado, né? do fiado, né? Já fazia as cobranças no comércio, né? Pois você falar isso hoje, se fosse antigamente, ou antigamente, se fosse hoje, era um boró grande, né? O que eu acho interessante é que ética é diferente de moral por isso. Porque a ética, ela é temporal, ela é cultural, né? Ou seja, no passado era ético escravizar, hoje já não é mais ético, né? Então, se eu falasse hoje que eu trabalhei Com 9 anos de idade... e noite. E noite. Se você pudesse, os seus filhos trabalhariam mais cedo? Olha, eu tive um cuidado muito grande dos meus pais, da minha avó, e tive muitas experiências que me ajudaram nessa jornada, né? Então, assim, é preciso ter cuidado. Todo relacionamento você tem que ter atenção. Então, eu sempre tive muita atenção e muita expectativa sobre mim. E eu fui vivendo essas experiências, né? Trabalhei com 9 anos de idade, 10 anos, 11 anos já ia nos bancos resolver conta bancária. Office boy. Né? Office boy. Com 12 anos de idade eu já começava a ter um primeiro negóciozinho ali, já independente, né? E são mundos, visões e tempos diferentes, né? Diferente. E sempre estudando e dando o meu melhor na escola, tendo destaque ali, porque eu tinha uma missão a cumprir, que era passar para medicina. Então, eu tinha que manter aquela pegada de medicina, sempre primeiro, segundo, terceiro lugar, para poder chegar e conseguir passar para medicina, né? Que louco! Sai de medicina para entrar na área desse empreendedorismo sobre habitação no Brasil. Pois é. E aí, o que aconteceu nessa jornada? Em 94, minha mãe com 32 anos de idade e meu pai já empresário, já com ônibus de turismo em São Luís. As coisas foram evoluindo e foi crescendo. Empresários. Meu pai sempre ele gostou de empreender, mesmo como funcionário público. E ali nós tínhamos uma empresa de ônibus de turismo em São Luís, né? Nesse período. Foi aí que a minha mãe descobriu que tinha um câncer, né, muito agressivo, com 32 anos de idade. Muito nova. E eu, adolescente, né, o mais velho da casa, aí eu tive que sofrer um aceleramento também de maturidade para poder cuidar da minha mãe, estudar, ter responsabilidades. Desculpa a pergunta, eram quantos filhos lá, amor? Eu, meu irmão e uma menina que a gente acabou adotando, né, e que eu sou padrinho dela também, né, sou a nossa irmã mais nova e sou padrinho dela também. Então, foi um período, assim, muito complicado para a gente. Na adolescência, a gente tem que digerir isso. Meu pai viajando muito para São Luís, né? Eu cuidando dos negócios dele em Teresina e tendo que dar o suporte para minha mãe, né? Que, na verdade, precisava de muita atenção. Então, eu tive que acelerar nesse ponto em relação à maturidade, né? Ter muita força, né? Suportar todo aquele momento, que não era fácil. As dores, né? Literalmente as dores, porque o câncer agressivo acabou se espalhando no corpo inteiro. E aí, quando espalhou no corpo inteiro, era dores que você, né, mais de 30 tinha quantos tumores. anos exatamente? Aproximadamente 14, 15 anos de idade. Você é muito novo para Suportar. suportar tamanha dor, né? Não é nem suportar, mas ter discernimento do que é aquilo, né? E saber lidar com a situação, né? Saber que tem responsabilidades e ter que cumprir a sua jornada, né? Ramon, essa queimada de etapas, né? Que queimou uma etapa muito forte da juventude, de brincar, né? E hoje a gente tem muito isso na juventude. E eu trago essa história para um palco, assim, do empreendedorismo juvenil e tal, que o cara diz, não, vou curtir tudo que eu tenho que curtir, daqui a pouco, quando 18, quando eu tiver responsabilidades, eu vou fazer. Isso, a maioria dos grandes vencedores do Brasil, eles queimaram essa etapa e hoje podem curtir com tranquilidade, com responsabilidade essa etapa. Esse é um processo legal? Mas, Yeldis, eu quero te dizer que eu sempre vivi todas as etapas com muita intensidade, sabe? Eu me lembro, né, de brincar com meu pai, com minha mãe na praça, quando eu era jovem. Eu me lembro de ter esse acompanhamento na escola da minha avó, de ver a tarefa todos os dias. Eu me lembro de viajar com meus pais. E na adolescência, eu era tipo, até 12, 13, 14 anos, aquele CDF, né, da sala de aula. Você estava bem na frente. Pois é. Aí o que acontece? Eu comecei a pegar o carro pela necessidade de ajudar minha mãe no hospital antes do tempo. Daí, eu comecei também a fugir da responsabilidade, vamos dizer assim, do peso de ser o primeiro na escola, e comecei a sair com os colegas.
Então tu viveu essa... Rapaz, aí você... Né? Então, assim, na adolescência... Dá foi uma mais perdida naquele foi. momento? Não, aí a gente começou a andar, né, com muita turma pesada em Teresina, né? Cavalo de pau, racha, Birita. festa a gente fechava, porque o que que acontece? Eu sempre com esse lado empreendedor, os colegas chegavam lá em casa e eu falava assim, rapaz, eu acho que dá para rebaixar teu carro. Pegava a chave de fenda, desmontava o carro. Eu falei, rapaz, eu acho que dá para melhorar esse som. Aí eu pegava, ia lá e mexia no som. Sempre com um bom papo, né? Não, e aí virou um negócio. Então, na porta de casa, tinha 10, 20, 30, 40 carros, eu desmontando, montando o som, mexendo com o som. E ali virou um negócio. Então, assim... Foi o primeiro business. não, sempre eu começava com a brincadeira e sempre virava negócio. Com 12 anos de idade, eu comecei a montar, para você ter uma ideia, campeonato de carro de rolamento. Quem fazia os carros de rolamento era eu e vendia. Rolimã. Rolimã. Né, que era o rolamento que você Isso. pegava, eu pegava ali na Marchão ali, perto, que eu morava ali no centro, na José San Silva, e pegava ali os rolamentos, tinha uma mecânica do lado e eu começava a montar os carros de rolamento estruturado, com freio, direção e Com marcha, né? fazia com freio e fazia os campeonatos na Praça da Costa e Silva, descia ali. Então, eu sempre, em todas as fases, aí teve a fase da bicicleta. Então, eu comecei a montar e desmontar a bicicleta e ganhar dinheiro com bicicleta. Então, eu ganhei dinheiro com rolimã, ganhei com bicicleta, ganhei com carro, agora eu jogando com casa, né? Você curtiu todas as fases. Todas as fases. Até a fase irresponsável? Muita, porque... Quem nunca viveu uma fase Porque irresponsável? nessa fase aí da adolescência, que eu não bebi álcool nem nada, eu comecei a beber para ver se eu conseguia superar dores. Então, eu sempre buscava alguma coisa para poder ter o contrapeso daquela responsabilidade, a dor que eu sentia. Procurava uma fuga. Uma fuga. Então, quando eu comecei a ter o carro, comecei a ter poder, vamos dizer assim, na mão, você traz muitos colegas que querem. Meu pai tinha sítio, então a gente ia para sítio de noite. Então, eu comecei a beber todos os dias, de segunda a segunda. Com quantos anos, velho? 16 anos, 17. 17. Aí, o que acontece? Meus índices de TGP, TGO, bilirrubina direta e indireta, as taxas do fígado, elas cresceram 10 vezes mais do normal. E eu comecei a urinar, né, escuro, porque meu fígado estava para não aguentar mais. E eu sempre gostei de esporte, então eu fazia boxe, fazia kung fu, fazia jiu-jitsu, fazia judô, natação, futsal. Aí na escola ia bem. Aí agora eu estava tomando álcool também em excesso. Daí um dia, eu jogando bola no campeonato, de repente eu desmaiei e acordei, o fígado não aguentou. Muita atividade física, muito álcool, pouco descanso e pouca água. A combinação perfeita para uma grande tragédia. Perfeito. E aí eu vivi realmente um período, comendo muito doce de goiaba para recuperar o fígado, né? Sabia não. Doce de goiaba, é bom. É porque o fígado... Bora comprar já um desses pra porque nós. ele rejeita o remédio também. O remédio, ele acaba... Ele expurga, né? Ele acaba agredindo também o fígado, né? Então, você tem que buscar algo natural e ter um cuidado com alimentação, com água, né? Repouso. Então, eu passei realmente do excesso. Na verdade, eu passei do excesso. E aí, o que acontece? Foi num momento muito crítico, né, da minha vida, onde eu estava ali já perdendo a minha mãe. Os médicos só deram 2 anos de vida para minha mãe. Minha mãe viveu 7 anos. Caramba. Então, o tumor foi para o cérebro, ela deixou de enxergar, depois voltou novamente. Deve ter sido uma fase muito dolorida para vocês, né? Pulmão. Então, assim, eu dava banho nela, via as injeções sendo aplicadas. Então, assim, eu passei realmente por essa dor muito forte, que também traz amadurecimento. A dor, o deserto, ele faz com que você também amadureça de forma mais acelerada, né? Então, eu passei por isso e foi numa época mesmo que eu já estava no meu limite. Buscando esse contrapeso, né, da irresponsabilidade com a responsabilidade de cuidar. Meu pai viajando muito para São Luís, as despesas eram muito altas com a medicação. Você tem uma ideia, naquela época, minha mãe tomava uma medicação semanal de $2.500, né? Caramba. Então, era realmente uma despesa muito alta, e aí fez com que meu pai começou a declinar também nos negócios em São Luís. Tem a questão emocional, a questão financeira. E meu pai veio a fechar a empresa também,
né? E o interessante é que eu, como eu Mexe contigo, né? Não, mas aí o que que acontece? Aí eu fui para o fundo do poço, vamos dizer assim, da minha fase de vida, porque eu cheguei a ficar revoltado com Deus, né? Como eu estudava no diocesano, minha família católica muito atuante, minha avó cuidava ali das novenas no centro da cidade e tudo, e eu ajudava ela, eu perguntava todo dia, cadê Deus? Né? A religiosidade muito forte na vida de vocês, né? E eu tive algumas decepções também, né, de algumas referências religiosas, tanto com evangélicos nessa época, né, que era sócio do meu pai em São Luís. Eu esperava uma conduta e vi outra conduta. E também tive outras também decepções religiosas também do lado católico. Então, a minha mãe, que era uma pessoa muito bondosa, muito querida, ela chegava no trabalho, por exemplo, ali na região ali da Maranhão, ela sempre ajudava aquelas pessoas da favela em torno. Então, todos os dias ela tinha que ajudar alguém. Então, era uma pessoa muito bondosa, nunca fez mal a ninguém. Lado social, né? Fez esse lado social e eu me questionava, né? Estudando demais, quando você estuda demais, às vezes você sempre é do lado da razão, né? A fé é o oposto da razão. Total. Né? E aí eu sempre com muitas razões, muitos questionamentos, decepções e dores, eu comecei a dizer, olha, Deus não existe, né? Me tornei ateu, convicto. Sério? Me tornei ateu convicto, então quando se falava de Deus para mim, eu ficava muito chateado, né? Deus não existe, não pode, e assim... Por quanto assim. tempo isso? Bom, aí veio a virada de chave, né? A estratégia de Deus, ela é muito bacana porque Deus tem suas conexões, né? Ele usa suas pessoas, ele não vai descer aqui para falar, ele vai usar pessoas para falar, Óbvio, né? É verdade. Então, foi aí que eu conheci a minha esposa, filha do cantor Cipriano, lá do Saci, né? Grande Cipriano, hein? E a minha esposa é minha primeira e única namorada até hoje, né? Nós já temos o quê? 24 anos. Juntos? Vai fazer 24 anos agora. E foi aí que, quando ela veio, eu tinha uma convicção dentro de mim. Eu disse, Com quantos anos? 17 anos. Você com 17? E ela? 16. Quando ela veio, né, na minha vida, veio nesse momento de revolta, de dor. Minha mãe já prestes a falecer, não tinha falecido ainda. Né, momento financeiro complicado, meu pai tinha, né, a empresa tinha fechado. Vocês se conheceram aonde? Eu ia deixar meu irmão no shopping, né? E como eu te falei, estava te falando, eu tinha uma convicção. Como a minha mãe era uma personalidade feminina muito forte em minha vida, eu falava assim, eu nunca vou me casar. Então, quando eu namorava alguma menina, ficava com alguma menina, eu falava assim, olha, não passa de hoje, eu estou sendo... Né? Já sou transparente aqui no negócio, sempre fui transparente no negócio. Só hoje acabou. Só hoje, amanhã não tem Não me replay, procure. não tem replay, só hoje. E aí, era assim meu relacionamento com as mulheres, né? E aí foi quando eu fui deixar meu irmão no shopping, né? O shopping estava abrindo ainda, Praça do Japão era o point ali do shopping Riverside, eu tinha um carro bom e tal. E ali você parava o carro ali, aí as meninas tinham um celular, então celular... Celular com carro, então, tava tirava lindo. o celular do bolso, não precisava nem ligar, só para tirar do bolso, né? Já para Era status, né? chamar a atenção do... Antigamente o celular no bolso e um carro bom era como se você tivesse 100 mil seguidores hoje das redes sociais. Bem brutamente é isso. É, verdade. E ali, realmente, eu estava mostrando meus seguidores, né? Eu tava ali, chegando no shopping para deixar meu irmão, né? Ele foi pegar a namorada dele e a amiga da namorada dele é minha esposa hoje, Diana Carvalho, né? Inclusive, quando eu a conheci... Eu quero que você me conte detalhes do dia ali. Aí eu a levei ali pro... Mas você viu como foi aí? Você não contou. Não, eu fui deixar meu irmão, a namorada dele estava acompanhada da Diana. E ali ela me apresentou e a gente começou a conversar ali no boliche, né? Cara, Na época do boliche, ainda, cara. velho. Não, foi bem no começo mesmo do shopping ali, né? 95, 94, no Shopping Abril. Que foi um shopping de criação na época pelo Paulo Guimarães, Isso. pelas experiências de Miami. Isso. Né? Isso. O boliche. Olha aí, tá? meu norte aí, fazendo já conexão. Já que ele queria trazer aquela imersão dos shoppings abertos de Sim, Miami sim. para o Piauí, em especial sobre essas práticas de boliche, e que aproximaram muitos casais, né? Exatamente, olha aí.
Então, o que acontece? Foi ali que houve a conexão, né? Ali a gente se conheceu, ela pediu para ir no outro dia em casa, eu já fiquei assim, falei, não, mas está fora dos padrões, né? Do que você tinha como concepção. E tal, e aí eu nem passei o endereço, mas ela já tinha pego o endereço com a namorada do meu irmão. Eu dei um jeito de não passar o endereço e tal, mas no outro dia ela estava lá. E aí ela levou, né, acho que uma fita com as músicas que ela cantava. Porque o Cipriano foi uma das primeiras pessoas a ter estúdio de gravação aqui, né, no Piauí. Então ela já cantava. Era uma grande referência. Uma grande referência na música, no estúdio de gravação. O Rei da Seresta. O Rei da Seresta. Ele é muito forte, né? Muito forte. E aí ela trouxe uma fita com as músicas e tal, a gente foi ouvindo, a mãe gostou e tal, ela pegou pela mãe, depois levou uma comida, e eu falei, rapaz, esse negócio aqui... Mas amanhã eu termino, todo dia era amanhã. Amanhã eu termino, e eu fui empurrando esse amanhã, depois de 8 meses eu disse, agora a gente não acaba mais, entendeu? Com 8 meses tu noivou ou casou? Não, com 8 meses eu decidi... Namorar de fato. O namoro logo, gente. Eu sou muito bom de aliança. Depois que eu faço, é difícil para quebrar, né? Então, ali eu realmente, né? A gente firmou ali a aliança, que dura até hoje, graças a Deus. Amém, viu? Amém. E foram muitas vitórias e muitas dores vividas juntos. Depois dali, o que aconteceu? A minha mãe veio a falecer e... Uma das tuas principais referências, né? A minha principal referência até... Se não a mais, né? A maior até ali. Era a força, porque ela representava a alegria, a força de casa. É bem tu, né? Eu tenho muito pouco disso. Eu tenho muito disso e pouco ao mesmo tempo, porque ela era muito intensa. Ela tinha um carisma que até hoje eu não consigo... Deixa eu te falar, hoje eu visitei a tua empresa, né? Eu fiquei impactado pela energia que eu encontrei lá. De verdade mesmo. Sabe, de posicionamento de cada equipe, da força, do ambiente que você construiu para que... Porque um ambiente daquele, como talvez seja esse ambiente que você está hoje, ele é construído muito fortemente para mudanças e realizações na vida das pessoas que frequentam lá. Isso. Não é sobre só sua Isso. mudança. E quando eu vi assim, eu fiquei impactado, Kilson, com a vontade do que é melhor. Eu percebo muito forte, muito sobre a tecnologia do que você aplica, da cadeira que você faz para o seu funcionário sentar, né, da luz que você dá. E isso é que impacta. Interessante que você fez a leitura e eu ainda não te falei o segredo disso. Mas é bem a leitura. Mas você já pegou o efeito, porque tem a causa e o efeito. E ele já fez a leitura do efeito. Então eu vou já te explicar sobre a causa, né? Eu vou já chegar nela. Então, o que aconteceu? Depois daí, então, eu fui para... Eu tive um problema, né? Minha mãe faleceu e eu tive uma outra incompreensão, né? Quando você tem problema de paternidade do céu, você geralmente tem problema de paternidade na terra. Então, eu comecei a me revoltar com meu pai, porque eu não entendia, né, o suporte que ele deixou de dar com a perca da minha mãe. Então, eu transferi para ele essa expectativa. Eu quero que meu pai me ajude, eu quero que meu pai, né, me abrace, me compreenda. Só que, na verdade, ele estava sofrendo mais do que eu. Só fui perceber isso depois. A necessidade do apoio para ele seria maior do que a minha. Entendeu? A minha mãe, Quanto tempo depois você percebeu isso? Vou já chegar. Eu vou E já chegar. Muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Por favor, continue. Nos perdemos por causa da incompreensão. Quando a gente não sabe quem nós somos, dificilmente nós vamos entender quem os outros são. Né? E a gente não sabe se relacionar dentro desse universo, dentro desse contexto. Então, quando você tem crise de identidade, todo mundo vai ser ruim para você, todo mundo vai ser complicado, você vai viver achando que as pessoas são contra você, que o mundo é contra você. A culpa sempre é dos outros. A culpa sempre dos outros, você nunca bate no peito e assume a Nunca faz a autoculpa. Então, isso é crise de identidade, né? Então, eu estava realmente ali num momento muito crítico, porque todos os outros relacionamentos começavam a se destruir, né? Então, meu pai, eu comecei a me revoltar com meu pai, depois eu briguei com meu irmão, depois briguei com a família inteira, e eu resolvi sair de casa. Eu vou ter que te interromper, porque eu quero muito que você fale para uma comunidade, para uma audiência que vai entender isso agora, porque isso não é só familiar, é empresarial. Isso. Você já viu muita gente com um futuro muito forte, talentosíssimo, se perder nesse caminho por conta dessa crise de identidade?
Muitas, muitas. Hoje, a parte emocional, se fala muito de inteligência emocional, que é maior do que qualquer outro tipo de inteligência, né? Então, às vezes, você vê ali a situação daquele médico que passou a vida estudando, teve uma vida toda certinha, mas num momento de explosão matou uma pessoa e aí acabou com a sua vida, né? Então, a questão do controle, do equilíbrio, né, emocional, ela é muito importante na jornada. Se né? tu pudesse falar para algum da nossa audiência, um cara talentoso em qualquer área, e que ele perde por algum momento esse poder sobre o controle sobre a sua vida, sua própria vida, né, dessa inteligência emocional, o que você aconselharia? Eu queria até acrescentar algo da inteligência emocional. Além da inteligência emocional, você tem que ter propósito de vida. Porque você pode ter inteligência emocional, você pode ter todos os recursos, você pode ser um cara que venceu em tudo na vida, mas quando você chega no topo e não tiver propósito, aí você entende que a vida não tem sentido. Entendeu? Então, eu tenho uma coisa polêmica para falar. Fale. Exclusivo aí. Eu acredito o seguinte, eu tive a sorte de não ter dado certo. Como assim? Com 28 anos de idade, eu era um cara que estava morando na favela, com 2 filhos recém-nascidos, uma mulher doente, que fui em primeiro lugar em tudo e estava quebrado, arrebentado, devendo R$1 milhão. Por que eu não dei certo? Porque quando você não tem aliança com Deus, a pessoa vive da sorte. A pessoa tem aquela história que diz, não foi sucesso. Aliás, não foi sorte, foi trabalho. Foi sorte. Sabe por quê? De trabalhar, morreu um burro velho. E para dar certo, só tem um jeito. Para dar errado são vários. Você tem que ter sorte. Alguém que não tem uma aliança com Deus, alguém que não tem propósito de vida, alguém que não tem algo ligado, né, a algo que é maior do que nós mesmos, que vai além dessa vida, precisa de sorte, de conexões, precisa de ajuda para dar certo na vida. E quando você vê alguém, principalmente hoje na internet, né, os coaches, ou alguém que consegue formar algumas mentes, que fala diz que não existe sorte. Existe trabalho e que a sorte é um mix de preparo. Por isso que eu estou sendo polêmico, porque eu estou discordando de muita gente. Isso é balela? Eu acredito que para você dar certo na vida, você precisa, se não tiver o plano original, que é o plano que está lá em Jeremias 29:11, que diz assim, Deus, eu é quem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. Plano de te fazer o bem e te dar um futuro. Se você não entender qual é o seu plano original, que é o plano o qual você foi criado para estar aqui, o plano que você der certo é um plano que foi sorte. Toda criatura depende de sorte. Não tem... Eu era um cara ateu. Eu tinha todas as informações para bater contra a palavra de Deus. Eu sou um cara que gosto de... Eu tenho grupos, participo de grupos de ciência. Eu tenho até uma criação lá, né? Eu não te mostrei. Esse material era para ter trazido. Ele vai ser o primeiro prêmio Nobel do Brasil. É o concreto mais leve, mais resistente do mundo. Está lá no Inmetro. Uma mulher com a unha grande monta e desmonta esse material extraído de uma partícula da garrafa PET. Ou seja, eu tiro o lixo e transformo em concreto. Esse cara que criou é um cara que só tem até a 3ª série do primário, mora no interior do Ceará, morava, né? E ele se especializou em nanotecnologia. Só que a Universidade Federal agora reconheceu ele lá no Ceará e deu um prêmio para ele, honoris causa. Ele é doutor hoje, sem ter o primário. Isso é muito foda, né? E aí eu trabalho muito nessa área da ciência, de experimento, tecnologia. Eu trabalho muito nessa área de criação. Né, aplicativos, sistemas voltados para o ramo imobiliário. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento. É oportunizar. Né? Então, eu acho que a palavra... Eu tenho essa mente aberta para novos projetos. Mas não deixa de ser oportunizar. Não, e que acaba gerando muitos... O que eu mais amo, né,
é gerar emprego, é desenvolver, é chegar no lugar e saber que aquela geografia mudou e as vidas das pessoas mudaram. Não muda muito de oportunizar, velho. É verdade. Tá tudo ligado em relação a isso, Oportunizar. né? Porque, esse... Vamos voltar aqui um pouco. Na vamos linha do voltar tempo? tá na linha do tempo, mas eu quero entender quando você voltou a acreditar em Deus. Pronto, é isso aí que eu rompi exatamente nessa etapa. Quando eu saí de casa, briguei com a família, briguei com todos e fui para, digamos assim, partir para uma vida nova, né? Ali no apartamento de 40 metros quadrados, e ali a minha esposa veio engravidar. Ela, depois de 8 anos de relacionamento com ela, e era num momento assim, um momento que, se eu fosse analisar para as condições, era o pior momento da nossa vida em relação a tempo, a condições financeiras. Por quê? Porque eu estava me formando ali, eu nem falei da minha formação, eu tenho uma formação em contabilidade. Eu não fiz medicina. Pois é, tu começou medicina. Por Querendo quê? medicina. Eu ia fazer para medicina, mas foi no ano em que minha mãe faleceu. E eu passei um ano ali. Perdeu o foco não. O foco foi outro. Foi outro. Passei um ano ali praticamente sem rumo na vida. Aí o meu tio, que é médico, chegou e disse assim: meu filho, escolha um curso, eu vou lá na faculdade e pago os 4 anos inteiros para você. Foi mesmo esse ano. Foi. Qual Aí, o nome dele? Eu tô Richard Ramon, é proprietário da Neoclínica, um hospital ali no centro. É um anjo. Aí ele chegou, ele gostava muito de mim, e aí ele chegou para mim: vai, escolha. Aí eu falei: rapaz, eu vou fazer contabilidade, eu gosto tanto de matemática. Então foi assim minha referência. Quando eu passei lá para contabilidade, ali no CEUT na época, né? Eu acho que a primeira turma de direito, de contabilidade do CEUT. Quando eu iniciei ali, eu falei: rapaz, esse curso aqui não é bom não, muito técnico, não tem nada a ver com aquilo que eu queria. Só que aconteceu um detalhe, eu tenho uma mania de aquilo que eu começo, eu termino. Então eu disse: eu vou continuar, eu vou terminar esse curso. Até porque meu tio já tinha pago os 4 anos também, aí ficava difícil de romper isso, né? Esse compromisso. Então, quando chegou mais ou menos no terceiro período, que são, né, cada semestre é um período, eu comecei a descobrir algo diferente na contabilidade. Eu disse: rapaz, a contabilidade ela atua em 420 campos de atuação. Ela atua na economia, na estatística, na psicologia, na matemática, no direito, né? E porque ela tem muito espaço e introdução em todas elas, em todos esses cursos. E eu falei assim: rapaz, eu sempre fui um jovem muito curioso, eu gosto de estudar tudo, né? Para ter até um conceito sobre algo. Então eu comecei a entender que a contabilidade me permitia entrar no direito, me permitia entrar na psicologia. Eu sempre gostei de estudar a mente das pessoas, né? Eu sempre gostei de entender a mente das pessoas, então... Ler as pessoas. E aí eu começava a discutir muito com o meu professor várias teses de personalidade em relação à psicologia. Então, eram vários debates com meus professores de psicologia. Eu levava algumas teses, eu levava as outras. E eu sempre me aprofundando em cada matéria que eu ia entrando. Direito. Daí tu potencializa muito o teu pessoal, né? Exatamente, vou já chegar neles. E aí, o que acontece? E aí, no direito, eu começava a passar da introdução, já ia para outras discussões. E na economia, eu já passava daquela introdução, já entrava também forte na economia. Então, na verdade, eu fui construindo uma jornada. Uhum. Aí eu peguei e pensei assim: rapaz, eu vou abrir um escritório de contabilidade, né? Fiz um concurso. E aí eu disse assim: não, eu vou abrir um escritório de contabilidade. Só que no meio do processo, né, eu estagiei no posto fiscal da Tabuleta. A fazenda. Da fazenda. Eu tenho um tio que ele é o presidente do sindicato dos fazendários, o Manel Filho. E na época ele era o vice-presidente, né? E ele disse assim: Roger, eu vou te colocar assim, eu vou te ajudar aqui. Eu vou te ajudar, olha só, eu vou te ajudar. Eu vou colocar no lugar que mais você vai trabalhar, que mais você vai ser cobrado, né? Então, assim, a ajuda dele não foi para me colocar no lugar, assim, tranquilo, foi para me colocar num lugar, assim, bem tenso, né? Mas de aprendizado? Também, de cobrança, aprendizado. Por quê? O que acontece? Meu horário lá era 6 horas. E aí eu fui para poder auxiliar os fiscais, né? Eu tive uma experiência muito bacana,
que hoje tá aí o secretário de Fazenda hoje, né? Que é o Emílio Júnior. Era meu professor na época e foi uma pessoa que me ajudou muito no começo da minha carreira, né? É uma pessoa fantástica, né? E eu fazia esse auxílio para os fiscais, os relatórios de Excel, pegava as entradas do posto fiscal da tabuleta, e ele disse, rapaz, eu gostei. Planilhas. Planilha. Agora liga para o posto tal, liga para o posto. Daqui a pouco, assim, no setor público, você, quanto mais trabalha, não é que você mais ganha, né? Você mais trabalha. As pessoas acabam... Quanto mais você se destaca... mais as pessoas têm expectativa em você. E mais querem você perto. Mais perto. E aí eu fui assumindo o papel de outras pessoas. Então eu fui pegando relatório de vários postos do Piauí. Daqui a pouco eu estava fazendo um relatório de todos os postos, não só. Mas nesse período ainda, tu escutava muito alguém falar assim, faz só o teu. Ah, demais. Os outros estagiários ficavam tomando café, batendo papo. Tu vai enricar mais o governo. Só o que tem. E o que era o teu foco? Não, eu sempre... Não, eu digo, o teu foco era... Você... eu sempre tive uma característica de entregar o meu melhor, de chegar e fazer o meu melhor, né? Eu sempre tive isso dentro de mim, de chegar e dizer assim, eu quero superar aquilo. A pessoa me pede uma coisa, eu quero fazer duas. Pois é, eu tô te falando, deixa bem certa, até para você contribuir com isso. Muitas vezes os jovens... estagiários ou não, ou empregados mesmo. E é muito importante a gente falar sobre isso. O cara tem um talento muito fora da curva, muitas vezes, e ele tem uma propositividade muito forte, e ele começa a se contaminar pelo mercado, ou, aliás, pelo ambiente que ele vive. Então, tu era tão focado onde queria chegar, por isso é que eu te digo que é importante essa fala de você chegar e o cara falar, você vai enricar o cara, vai enricar o governo. Quer ir embora mais cedo. Quer ir embora mais cedo, e tu, não... O foco não é esse cara, sou eu. Ou você influencia o ambiente, ou o ambiente lhe influencia. Quando você tem foco, o ambiente não lhe contamina. Então, eu estava lá naquele ambiente, né? E pense no ambiente, porque você pega lá, você está do lado de estagiários novos que tem ali, que não querem trabalhar ou não conhecem o negócio. E do outro lado você tem os funcionários antigos, que já estão acomodados, que praticamente não está nem aí com ninguém. Concursados, né? Concursados. E outros que são de antes de 88, né? A maioria... Todos concursados. Que entraram no antes geral, de 1988, que nem concurso era, né? Então estão lá... Mas na regra são todos concursados. Não tem como tirar. Então, para ele, tanto faz trabalhar, estava ali... A estabilidade, né? Praticamente estava só o endereço, né? Uhum. Então, eu vivia nesse ambiente. E assim, do mesmo... Eu estava nesse ambiente público, mas prestando um serviço para quem produzia, que eram os empresários. Tipo privado mesmo. Né? Então, assim, aí eu comecei a ter contato com esse lado empreendedor quando o setor de transportadora pediu ajuda para poder emitir as notas para os empresários que precisavam vender. E aí eu desci, então eu comecei, eu ficava 6 horas fazendo o meu ponto ali com os fiscais e as outras 6 horas eu fazia por minha conta para poder tentar desafogar o setor de transportadora. Caraca, então tu fazia 12. Fazia 12 horas, ganhando por 6. E aí eu ia para o setor de transportadora e eu começava a emitir as notas fiscais, né, para aquelas pessoas que precisavam vender. Então eu queria satisfazer o comércio, eu tentava... Só que dentro de mim, eu tinha uma curiosidade, eu tinha uma pergunta. Eu sempre me perguntava assim, qual é o melhor negócio do mundo? Então, cada nota fiscal Tu olhava... eu olhava qual era o negócio. Rapaz, isso aqui está vendendo mais, isso aqui está vendendo mais, isso aqui está vendendo mais. Me chamou a atenção um negócio na época, que era cartucho. Era cartucho de impressora. Velho cartucho. Eu estava vendendo muito cartucho de impressora na época, né? Eu falei, rapaz, eu vou botar um quiosque de cartucho de impressora. Então, eu sempre tinha esse negócio dentro de mim, de abrir uma empresa e tal. E eu vendo o mercado. Então, na verdade, eu estava ali dentro de uma jornada de sensibilidade mercadológica, sem perceber. Porque quando você gosta de algo, você foca, você começa a aprender sobre algo constantemente, né? É o seu foco. Você está fazendo aquilo que você gosta e você está absorvendo informações. Então, eu começava a ver nota fiscal. E aqui eu gostava, porque eu queria ver... E eu gostava de ver a satisfação do empresário. O cara com a mão na cabeça há 3 dias, precisando vender um negócio lá fora. Eu disse, vem cá, cara.
Rapaz, me ajuda. Ele tá falando, qual é o teu número aí? Qual é o teu CNPJ? Eles te ofereciam uma paradinha? Sim, todos eles falavam assim, cara, e eu falava assim, não aceito. Que é muito conceitual, muito entranhado do suborno. Aí ele dizia assim, não, eu não aceito. Aí E tu não aceitava literalmente? rapaz, eu nunca gostei disso. Nunca aceitei. E olha que na época ainda tinha, eu não tinha hoje esses princípios, hoje que eu tenho hoje, né? Cristãos e tal. Cristão, mas era uma conduta minha, né? Eu aprendi muito forte isso com minha mãe. Né? Eu vi uma cena uma vez que a minha mãe fez com o meu irmão, que eu disse assim, eu nunca vou... Qual foi a cena? Rapaz, lembra do Armarinho em São Pedro? No centro de Teresina. No centro de Teresina. O meu irmão, uma vez, pegou um carrinho meio besta, lá, e levou para casa. Eu disse, olha, mãe, ele pegou o carrinho. Rapaz, essa minha mãe pegou, a gente morava no centro, né? Era um pouco distante. Pegou meu irmão pela orelha e levou do centro, lá de casa, até lá no Armário em São Pedro, para ele entregar esse carrinho. Na mão do vendedor. O vendedor, não precisa. Eu disse, não. Meu filho nunca vai tocar no que é dos outros. E nem vai aceitar, né, nenhum tipo de suborno. E aquilo ali ficou muito forte para mim, sabe? Eu disse, então, assim, o que é dos outros, eu realmente... Então foi a maior referência. Né? Então, são coisas que marcam a gente, que entram na nossa alma, né? Que faz parte da nossa identidade. Então, as pessoas dizem assim, rapaz, me ajuda, eu te dou isso. Não precisa, cara. Aí eu terminava e disse, rapaz, posso te pagar uma merenda? Não vou mentir, eu aceitei, acho que umas 2, 3 vezes uma merenda que eu tava com fome. Pelo menos uma bomba continha. A tradicional bomba de Teresina. Era um caldo de cana, eu acho que umas 3 vezes eu aceitei essa merenda. Pô, não é assim. Mas assim, para te dizer assim, que realmente eles saíram de lá com uma gratidão muito grande. Né? Aí já não é suborno, é uma forma de satisfação. É totalmente inverso. Né? Então, assim, eu me lembro do olhar deles, eu me lembro da satisfação, e isso para mim foi muito forte. E aí o que acontece? Chegou a mudança do governo. Na época saiu o Hugo Napoleão, entrou o Monsanto. Saiu o Monsanto, entrou o Hugo Napoleão. Né? O Monsanto foi cassado. E ali muda tudo. Muda tudo, meu contrato não foi renovado com um ano, dos outros estagiários que praticamente tinham amizade, brincavam e tudo ali e tal, foram renovados. Aí você vem novamente a indignação. Poxa, trabalhava 12 horas aqui, eu fiz o meu melhor. Será se vale a pena você fazer o seu melhor? Né? Será se vale a pena você se esforçar? Né? Que mundo é esse? Então... Tipo assim, eu já estava revoltado com Deus, agora eu estava me revoltando, eu tinha revoltado com meu pai, eu estava me revoltando com o mundo. Com o governo. Né, com o governo. E aí você vai criando uma onda de revolta, né? E o céu é o limite. Começou lá pra quem que não imaginava. Começou Deus, no né? céu, eu estava descendo para o inferno já. Então já a revolta já em relação a isso. E eu também criei essa revolta com o setor público. Disse, eu nunca mais vou trabalhar no setor público. Eu criei isso. Eu passei até num concurso uma vez, eu não quis ir. Qual foi? Banco do Brasil. Eu só fiz um para me testar. E passou. Eu me lembro de 58 questões que eu fiz. As primeiras só errei 2. E eu tinha uma base muito boa, né? Escolar. Mas eu disse, eu não vou. Eu vou abrir um negócio. Aí eu fiquei. Eu disse, não, eu sou contador, eu vou abrir. Aliás, eu estava me formando aí em contabilidade. Eu disse, eu vou botar um escritório de contabilidade. Só que teve um dia que uma pessoa, deixei o currículo em outro lugar, e uma pessoa que hoje seria um coach, né, um cara de veio de Fortaleza, ele olhou para mim e disse assim, cara, tu é um vendedor. Eu falei, eu? Disse, não, cara, nunca vendi. Meu amigo, você é um vendedor, sua energia é de vendedor, seu caminhada é de vendedor, você é um vendedor. Aí ele pegou e disse assim, eu vou te colocar numa seletiva ali para fazer plano empresas para TIM, corporativo. Eu vou lhe colocar nessa seletiva. Falei, cara, mas não tem experiência, mas vá. Aí eu fui para a seletiva. Lá tinha umas 30 pessoas bem qualificadas. Eu já na primeira etapa fui desclassificado, porque não tinha experiência. Bem novinho, os caras lá tinham carro, tinham tudo, tinha... Tá fora. Tinha experiência. Só que tinha um executivo lá... Tu não foi desclassificado, então? Fui desclassificado. Só que teve um executivo lá, que estava acima da gestão, que viu o meu currículo e disse assim, rapaz, eu quero conversar com esse jovem. Me viu andando,
E o cara fez uma leitura lá, né? E ele disse assim, rapaz, um senhor, né? Não sei se eu posso falar o nome dele. Pode. Né? É o senhor Olegário. Outro dia eu vi ele num restaurante, deu vontade de conversar com ele, agradecer. Eu disse, Olegário, o senhor é responsável. Assim, uma pessoa muito, muito responsável. Eu quero agradecer por ele aqui, porque ele tem uma participação na minha vida e na vida de várias pessoas que foram beneficiadas. Né? Foram beneficiadas. Ele era, por então, isso. um consultor, Não, um ele CEO era da o presidente geral daqui do estado do Piauí, que estava acima das agências que estavam contratando, né? Cara, que coisa louca, E ele viu e disse assim, vem cá. É porque de cara você vê que o primeiro estágio falhou. Assim, eu cruzei com ele, sabe? Eu fui conversando, ele estava passando, ele é um senhor executivo, pai, eu vi outro dia no restaurante, tem o mesmo semblante, a mesma vida, o mesmo... Mas naquele dia ainda tu conversou com ele fora da entrevista? Então, naquele dia eu conversei com ele, cruzando ali pelos corredores, ele Mas estava tu falou? entrando, conversei com ele, peguei na mão e tal, e aquele negócio. Mas e sem ele... saber que ele... Nem saber, e ele perguntou algumas coisas e tal. Mas tipo, tu pegou na mão forte? Peguei ele forte e tudo, e aí... Vendedor bom pega... E aí daí ele me chamou para conversar na sala dele. Ele E aí, disse, como foi? como é que foi? Não, já fui classificado, não tenho experiência, agora como é que vão saber se eu sou bom, se não dá experiência, né? Ele falou assim, e me fala mais. Eu falei, não, eu gosto de ser o primeiro. Aonde eu chego, eu procuro saber quem é um campeão e vou fazer o meu melhor. Então, eu gosto de fazer o meu melhor. Só quero uma oportunidade para mostrar, né? Me deu uma experiência, não tem nada a perder. Aí, ele falou assim, rapaz, eu vou apostar em você. Você é um cavalo brabo que eu vou colocar na pista. Ele disse assim. E aí, ele me colocou. O que aconteceu? Haviam 40 consultores de vendas, né, naquele período, em 2000, 2001, no plano empresa da TIM. E ali no primeiro mês eu fiquei observando os campeões, o primeiro e o segundo. Eu observava como ele caminhava, qual era a estratégia, para quem ele ligava, eu aprendi todo o subproduto. Eu falei, não vou entrar no jogo ainda, porque quando eu entrar, eu vou entrar para... E aí quando chegou no segundo mês, primeiro lugar, terceiro mês, primeiro lugar, eu fiquei lá 3 anos, primeiro lugar todo mês, 2 vezes primeiro do Nordeste, entre os 40 consultores. Agora, não era só o esforço. O que aconteceu? Como eu fiz um trabalho, é por isso que eu sempre digo que quando você planta para Deus, geralmente você não colhe no lugar que você semeou. Você vai semear em outro lugar. Para mostrar que a colheita não é sua, é Deus que manda. E eu tinha semeado na vida dos empresários antes, lá quando eu ajudei eles. Então, quem foi que eu procurei quando eu fui vender os planos de empresa? Os empresários que eu ajudei nas notas fiscais. Aquela turma lá atrás. A turma do antigo emprego, o qual eu saí. Da fazenda. Da fazenda. Saí chateado, mas tinha deixado o meu melhor lá, minha marca, minha semente. Plantou. Plantei na vida das pessoas que eu beneficiei. E eu fui visitá-las. Eu falei, cara, eu estou trabalhando com isso agora, me ajuda. Vamos trocar os aparelhos, o plano e tudo. Meu amigo, agora. Então, eu usei o crédito que eu tinha, né? Que louco, né? Acho que tu dá uma lição muito forte na meninada de hoje em dia que essa turma não entende o espaçar da vida. Nada se perde quando você faz o seu melhor. Você concorda? Tipo assim, o adubo, ele é atemporal. Você aduba aqui, aduba ali. E quando o cara acha que o adubo dele é para ele, é onde ele se perde. Na Bíblia tem uma palavra que diz lá em Marcos, capítulo 4, verso 26, que diz assim: o reino de Deus é como uma semente que você planta na terra, mas você não sabe quando. A terra por si só produz, no tempo certo a árvore cresce, dá a sua folha e seu fruto. Você vai lá e come. Então, o que acontece? Eu coloquei minha semente lá. Por que eu coloquei minha semente? Porque eu fiz o meu melhor. E eu não esperei colher lá. Né? Na verdade, eu até esperei, por isso que eu me revoltei. O certo era não ter esperado. Né? Então, quando eu fiz o meu melhor lá, eu peguei depois e fui colher em outro lugar. Aí eu fui procurar essas pessoas que eu tinha ajudado. E aí o que aconteceu? Essas pessoas não só compravam comigo, quando ligavam para os amigos, para me poder, recebe o cara aí, que esse cara é gente boa, me ajudou quando eu precisava e tal. Aí já houve uma conexão, né? Conexões, né? Falando em conexões, sabe, eu acho que esse teu podcast ele vai ajudar, acho que o Kilson vai poder falar sobre isso. Sim. Ele vai poder ajudar muita gente. A entender, né? Não é só entender, sabe? Eu tô viajando aqui, até a pausa de fala, porque
A palavra de Deus ela é muito forte, né? Ela tem uma força extraordinária. E quando você deixa de acreditar nos propósitos dele, você começa a viver um mundo de achar que você é autossuficiente. Que você, por si só, consegue ser o melhor no seu departamento, que você consegue ser autossuficiente. E nunca será. E eu disse assim... Não é muito, é muito forte. É muito forte, muito forte. Sabe, assim, um comentário. Eu fico impressionado com as variáveis que existem para um empresário não dar certo aqui no Piauí. É muito difícil, sabe? E quando eu olho para toda a minha história, eu vejo a mão de Deus em muita coisa. Em muita coisa, sabe? Coisas que eu planejei, projetei, calculei, estava tudo certo. Mas ali houve uma variável no meio do caminho e que eu ia... Nos erros e nos acertos, né? Porque isso é do empreender, aquele que ousa, né? Eu mexo com projetos, assim, volumosos. Então, eu crio negócios que, quando é no meio do caminho, não é como você planejava. Alguém furou com a palavra, alguém mudou o processo, alguém mudou a regra. Entendeu? Isso, às vezes, mexe com milhões, mexe com milhares de pessoas e milhões de recursos. O plano diretor da cidade já não é mais o mesmo. Pronto, é algo que eu entrei isso também. E é bem pontual sobre... Eu vou aproveitar a pergunta do Kilson e vou pontuar mais forte sobre isso, né? O empreendedor, para quem olha para o empreendedor, ele sempre vê só o resultado final, para quem olha, não para quem passa pelo processo. E o olhar para o resultado, ele te também traz muita coisa ruim e muita coisa boa, mas muita coisa ruim para quem não tem Deus perto, para quem não entende que aquilo é evolução, que é caminhada, que é passo, que é erro, que é acerto e tal, que é família. Como é que tu enxerga isso, essa evolução do início até o resultado? É interessante que às vezes eu sento em mesas de pessoas tradicionais na cidade e elas perguntam assim: Roger, você veio de onde? Quem está por trás? Então as pessoas perguntam quem está por trás. Você é chapa branca de quem? Então elas não entendem por quê. Porque como nós somos de uma cidade provinciana, para as pessoas te aceitarem na sociedade, você tem que ter um título de barão. Pedigree. Tem que ter o pedigree. Então elas perguntam: você é filho de quem? Né? Então quando não bate o pedigree, aí elas perguntam: então quem está por trás? Você está entendendo? Então a minha resposta é exatamente o que eu vou te dizer agora que você perguntou. As pessoas não entendem a sua colheita porque não viram a sua semente. E quem está por trás de mim, em cima, do lado e na frente, é Deus. Ele é tudo, né, cara? É muito forte. Verdade. E ele é que garante o resultado. Porque, por mais que a gente planeje, cara, é muitas variáveis. O meu negócio é muito doido, sabe? É muito doido. Mexe com muita gente, mexe com muita coisa. Tu falaste numa coisa que toca muito, rapidinho. Tu fala sobre provinciano, e é muito verdade. Muito forte. E eu tenho muito orgulho de ser representante de um grupo de comunicação, que é o Grupo Meu Norte, que veio na cidade provinciana. Isso. E que o mentor dessa história toda, que é o Paulo, começou da família e veio por ele. E era inadmissível alguém que era de Timon ser um protagonista da comunicação que leva o Piauí para o Brasil inteiro em 2023. Verdade. Você imagina o que é isso? É muita força de vontade, é muita fé, é muita ousadia. É muita determinação, sabe? Então, assim, quando você vê a situação de tudo que a gente conversou hoje, sobre espiritualidade, sobre religião, sobre força de trabalho, sobre dedicação, sobre o preço a ser pago, e muita gente só olha o resultado e diz assim: tá aí porque alguém indicou. Que nada. Você imagina o que é o tamanho da luta de alguém se provar, fazer com que a sua equipe se prove, resultado, e chegar ao tamanho, por exemplo, que hoje é o Grupo Meu Norte, de agora falar para o Brasil inteiro. O que você falou que para mim é muito revelador, de ter um menino como Urias, que começou como estagiário e hoje é diretor-geral. Cara, isso é extraordinário. Assim, esse bate-papo é muito massa, porque revela muito forte isso. Não é só sobre pontuar de dizer o resultado ou falar sobre o resultado. E aí eu vou te dar um milagre só dentro do meu negócio para tu entender o que eu estou dizendo, né? Para você ver como as variáveis elas são muito fortes. Eu vivo de milagres hoje 24 horas. Hoje eu acredito mais no sobrenatural do que no natural.
Hoje eu te dou experiências científicas que foram provadas 2.500 anos atrás na Bíblia. Eu te dou, digamos assim, informações que levam a você a crer que você só consegue perceber 0,001% da realidade. A maior parte da existência não é perceptível pelos nossos olhos naturais, nossa mente limitada. Então, eu vou te dar aqui uma informação de um milagre nos negócios, né? Por exemplo, nós começamos a vender há 8 anos atrás, num formato diferente. Como era o formato? Quando eu vendia o imóvel, eu apartava a comissão do produto. Eu colocava lá, especificava o serviço, especificava o produto. Mas eu colocava no contrato também os 2 valores. Mas eu gerava um contrato de serviço com o cliente. Ó, você pagou pelo serviço, valor de X, e você pagou pelo produto. Beleza. Vendi 5.000 imóveis em Teresina dessa forma. Só em Caxias eu vendi 700 lotes e em outros lugares, todo nesse formato. Só que o que acontece? Pessoas que estavam fazendo esse tipo de trabalho, construtoras estavam sendo punidas no Brasil inteiro e estavam sendo obrigadas a devolver a comissão para quem comprou. Alphaville vendia assim, na mesa, pagava a comissão separada do contrato de compra e venda. Buriti, Patrimônio. Então, essas empresas, Buriti, que hoje é a maior do Brasil no loteamento, sempre vendeu assim. Então, essas empresas estavam sendo condenadas a devolver o valor da comissão em dobro, porque estavam fazendo essa divisão. Só que tem um detalhe. Eles não colocavam o valor da comissão também no contrato de compra e venda. Eu botava em 2 contratos. No contrato separado de serviço e no contrato de compra e venda. Compra e venda. O que acontece? Descobriram que estavam ganhando essas ações e aí as pessoas começaram a se organizar para poder entrar com ação contra mim, para poder ganhar esses valores em dobro. Só um advogado juntou mais ou menos umas 500 pessoas em Caxias para entrar contra mim. Para te ferrar total, Então, né? minha cabeça estava na guilhotina já para me devolver a comissão em dobro, só de Caxias, 500 clientes. Isso representava o que financeiramente? Quebradeira total. Para você enterrar o empresário, né? E ficar por mais gerações. Só assim, para botar o empresário no pré-sal e acabou, lá nas profundezas. Então, minha cabeça estava na guilhotina. E eu falei assim, Deus, agora é contigo. Porque hoje a precedentes aí, a jurisprudência em torno disso. Então, entrego na tua mão. O que aconteceu? Aconteceu uma crise. Não, mas tem um dia, um day aí que isso virou. Qual foi o dia? Vamos lá, eu vou falar. E aí houve uma crise, nesse período estava tendo uma crise de distrato muito grande no Brasil, muita gente distrata. Só em São Paulo não se vendia mais nada, distrataram 50% das pessoas que compraram imóvel estavam distratando. Então os PROCON do Brasil estavam com problema, porque cada um estava arbitrando de um jeito diferente o distrato. Um falava de devolver 10%, outro 20%, outro de falar da comissão, outro não falava. E ele tinha entrado com quanto? O dobro da comissão. Para me devolver o dobro da comissão, porque eu estava fazendo aquele formato. E já havia jurisprudência para me para acontecer aquilo. Né? Devolução. A devolução. Então, eu estava com a sentença praticamente ali. E era imediato? Determinado. Não, aí as execuções têm. Um trâmite. São vários. Aquele trâmite. Então, o que acontece? E aí, o que aconteceu? O PROCON Nacional, o SIDUSCON Nacional, os Tribunais de Justiça, CDL, se reuniram e montaram o contrato padrão de distrato imobiliário. E no contrato de distrato imobiliário falava o quê? O que a Justiça disse? Que quem colocasse o valor especificando, o valor da comissão e o valor do imóvel no contrato de compra e venda, era para suspender todas as cobranças em relação à imobiliária e derrubar todas, desde a primeira instância, todos os processos que haviam sido levantados. Ou seja, o que eu fazia antes, que não era lei, virou lei. E quem fazia dessa forma está 100% protegido. Ou seja, a comissão é imexível, não se devolve, não se mexe, porque o serviço foi prestado. Ele foi separado do produto e quem tem que devolver o valor é a construtora e não a imobiliária. Porque a imobiliária fez o serviço.
Ela prestou o agente de venda, né? Prestou, e eu fiz algo antes de virar lei que passou a ser protegido porque virou lei. E isso não causou uma rebordose para vocês, das construtoras? Pelo contrário. O que acontece? Aquilo que eu falava para as construtoras, isso faz parte da nossa mentoria, que ajuda no processo de venda, né? Que é receber o valor e repassar para a imobiliária, isso foi um ganho extraordinário. Se brincar, eu acho que o maior ganho para o setor imobiliário nos últimos 20 anos. Porque qual era o problema? Que a construtora pagava o corretor, a imobiliária, e quando o cliente desistia, ela tinha que devolver o valor que ela pagou para o corretor. Então, quando eu coloco no contrato o valor que foi referente à comissão, Sim. a pessoa que está desistindo, ela não pode questionar aquela devolução. Porque a construtora vai dizer assim, eu só posso dar aquilo que é meu. E foi um processo de venda, Foi um processo de venda. de comissionamento sobre aquilo. Então, eu já fazia isso com meus parceiros, Há quanto tempo, pô? protegendo. Isso tem, a lei do distrato deve ter, foi 4 anos. Cara, mas é muito além do mercado. 4 anos. E há 7 anos eu já fazia assim. Eu vendi 5 imóveis em Teresina, 5 mil imóveis em Teresina nesse formato. Então, eu ia ter que devolver a comissão de aproximadamente 5 mil imóveis dobrado. Isso ia levar uma quebradeira muito grande. Ele estava quebrado, pô. Não, eu estou te dando um exemplo de milagre que eu vi, que eu vivi. Total. Né? Algo que eu não fazia e que passou a se virar lei e com proteção total, né? E foi um milagre na vida de muita gente. Não, e hoje a relação ficou muito boa com os Eu construtores. digo de milagre de Sim. transformação. É, né? porque o meu trabalho, na verdade, você vai entender agora um pouco mais, é exatamente nessa área de potencializar. E é uma realização de um milagre muito forte na vida de cada um que consiga e que consegue trabalhar contigo e por onde você passa e dessa consultoria. A gente tem uma virada muito forte de pandemia, pós-pandemia, e nessa evolução sobre o mercado de hoje, a gente vai falar já sobre esse gigantesco evento que a gente vai fazer. Mas qual é a importância dessa escalada nesse aspecto de evolução até agora? Pronto, essa jornada, como eu te falei, ela é muito importante para a construção desses sonhos hoje. Tá? Hoje, pelo que eu passei, né, por aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivenciei, a experiência mercadológica que eu vivi hoje, tem tudo a ver com aquilo que a gente desenvolve através de projetos, né, de entender o mercado e posicionar os nossos parceiros, porque os nossos parceiros querem resultado. E eu vou te dizer, às vezes eu não consigo mensurar a minha orientação, mas eu lhe digo que tudo isso tem a ver com a jornada. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Eu tive uma experiência primeiro no posto fiscal da Tabuleta, né, tendo contato com os empresários. No segundo momento, eu tive uma segunda experiência que foi também com os empresários, analisando o negócio deles, fazendo consultoria para eles de reduzir os seus gastos com a telefonia, apresentando soluções para eles. Então, eu tive uma segunda experiência com eles. Né? Toda a minha juventude, na adolescência, sempre fazendo negócios, cuidando do negócio do meu pai, e visitando as empresas para fazer a cobrança do bar. Então, toda essa jornada de experiência com empresários e com esse desejo de fazer negócios, né, isso foi construindo dentro de mim essas informações. Então, depois dessa experiência, eu descobri qual era o melhor negócio. Né? Agora eu vou entrar no nosso negócio imobiliário. E qual era o melhor negócio? A revolução. O melhor negócio que existe é imóvel. Quais são as duas necessidades do homem? As duas necessidades básicas do homem. Vai lá, Kilson. O emprego e a casa própria. É comer E morar. dormir, e morar. E dormir. Morar. Né? Para comer, ele precisa da terra para plantar. E para morar, ele precisa do chão para deitar. Então, o melhor negócio que existe no mundo é terra. E eu aprendi isso com o João Claudino. Ele disse, meu filho, nunca existe fábrica de terra. O que aumenta é gente. Então, não existe um negócio. Como mas repete? a única coisa que não existe, a única fábrica que não existe é a fábrica de terra. Mas o que aumenta todo dia é gente. Ou seja, terra sempre vai valorizar. É seguro. então gente vai precisar muito mais de terra. Vai precisar de terra. Então, é uma informação simples que faz nos crer que não existe um negócio igual à terra. E um outro dado interessante é, como eu me tornei um bom vendedor, eu descobri que você precisa ser vendedor para tudo na vida.
que todo mundo é um vendedor. Quando você chora, você já precisa comunicar. Ali é uma venda. O que você quer? Quem não chora não mama. Quando você nasce, você já começa a se relacionar, né? Então, todo mundo precisa vender. Por exemplo, um advogado, ele passa 4, 5 anos estudando, passa no AB. Para ele desempenhar o serviço dele, ele tem que vender o serviço para depois prestar. Então, tudo na vida você precisa vender. Você precisa vender o seu trabalho, né? Precisa vender os benefícios que o seu trabalho traz. Você precisa expor, você precisa divulgar. As vantagens. As vantagens. Então, por que não vender imóvel, que é algo que é seguro, é algo que é rentável e que é a necessidade de todo mundo na Terra? Quando legítimo, né? Então, eu descobri que o melhor negócio do mundo era imóvel. Então, eu decidi, eu vou trabalhar com imóveis. Aí, eu coloquei meu currículo numa grande imobiliária aqui, que foi a Rocha & Rocha. É bom falar no... Coloquei meu currículo lá. E quando eu coloquei meu currículo lá, tinha também várias pessoas disputando essa vaga que era gerente comercial. E ali, quando eu disputei aquela vaga, ganhei a vaga sem nunca ter tido experiência. Com quantos anos, Roger? 2004, 2005, eu tenho 41 hoje. Essa hora já tá difícil eu calcular. Pois é, mas vamos lá. 22 anos? 22, era 21 para 20 para 22. 23 anos, mais ou menos. 23 anos. Então, ali eu comecei a minha experiência no ramo imobiliário ali, naquela imobiliária, onde era referência... Conceituada, né? Referência no Brasil em locação. Foi uma das primeiras do Brasil na garantia de aluguel. Então, ali havia o quê? Praticamente 9 mil clientes. E você tem um produto que você tem que agradar gregos e troianos, porque o produto, você tem 2 clientes opostos, o inquilino e o proprietário. O inquilino sempre acha que está pagando muito. E o proprietário sempre acha que está recebendo pouco. Então, você tem que estar no meio desse conflito diário, né? Nesse processo evolutivo, tem a tua cabeça nisso? Em relação a... A evolução sobre como contornar melhor essa discussão. Gerir, né? Não, total. Porque o que eu mais fazia no dia era resolver conflitos. Pois é, isso que eu estou te perguntando. Né? Tem essa evolução Tem, sobre isso? então eles vinham realmente com muito estresse, com muitos conflitos, e eu tinha que ter paciência, ouvi-los e apresentar uma solução para eles. Então, assim, na função de gerente comercial, eu acumulava a parte de venda, locação, marketing e aprovação do cadastro. E aí que é legal na aprovação do cadastro. Por quê? Porque de tanto eu ver negócios, então eu aprovava muitos cadastros, não só pelo recurso que o cara tinha, mas eu analisando o potencial do negócio do cara. Pela evolução do ser humano. Ele chegava, trazia o produto, eu falei assim, esse produto aqui vai dar dinheiro, vai dar certo. O cara não tinha renda, eu disse, mas eu não estou olhando para a tua renda, eu estou olhando para o potencial. É sobre ser humano, né? Aí eu falei assim, pois eu vou apostar em você. E ali eu apostava, porque tinha um conselho para assinar, e eu assinava sozinho, eu tinha autonomia para assinar sozinho. Mas também, se desse problema, a culpa ia ser minha, né? Mas de quanto esse percentual que dava problema? Olha, foram pouquíssimas pessoas que eu confiei, eu acho que de centenas ou até milhares, né? Que foram muitos, foram 6 anos de trabalho, uma média de 100 locações mês. É muita coisa. Então, assim, algumas dessas 100, eram uns 10, 15 que a turma não aprovava, eu aprovava apostando no cara. E eu disse, se tiver 3 clientes que me deram problema, foi muito. E quando a gente fala de números, você não mensura sobre o tamanho do que é a realidade. Você fala, 100 não der, são 100 famílias. 100 negócios que vão gerar várias famílias. Mas é muito... Se for de negócios, ok. Tu imagina também de aluguel o impacto que é isso. Porque, não sei se você concorda, mas eu tenho amigos que eles alugavam negócios e moravam dentro dos negócios. Não, e assim, os empregos que são gerados através desse apostar, porque você está apostando num cara que já está apostando. Então, isso acaba trazendo um reflexo indireto que você nem percebe isso, né? O impacto que isso é na economia.
Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Chegavam os chineses. Aqui ninguém alugava imóvel para os chineses. Então, o chinês chegava e falava, não tem imposto de renda, não tem CPF, não tem... E nessa época que eu trabalhava lá, o aluguel estava tão forte que tinha luva ali no centro. Você, para entrar na loja, tinha que pagar 100 mil, 200 mil. E aí chegava o chinesinho todo humildezinho, rasgado e tudo. E aí eu disse, eu quero alugar a loja. E, cara, eu disse, a luva é 100 mil. Ele pegava um saco véio, rasgado, e disse, está aqui os 100 mil. Como? Aí tá aqui, os 100 mil tá aqui. Ele tinha grana. Tava guardado no bolso dele. Mas aí ninguém aprovava. Não tem um fiador, não tenho nada para provar E que tu eu foi tenho lá e condição. disse? Eu falei assim, rapaz, vocês são, né, tem um referencial no trabalho e no compromisso que não existe ninguém no mundo. Eu vou apostar em vocês. Pronto, apostei num. Por causa desse aí pronto, meu amigo. Aí veio fila de chinês. Olha lá, só tem um cabo que aprova aqui. Fale com o Roger. Aí mandava outro chinês, mandava outro chinês, mandava outro chinês. Pronto, aí pronto. Quantos desses chineses te deram problema? Zero. Eles pagavam antecipado o aluguel. Ele às vezes me visitava para dizer que foi no shopping com a família. Às Sério? vezes ia 2, 3 vezes no shopping no ano na família. Eles iam falar para mim com alegria que foram no shopping com a família. O negócio dele era o trabalho. Não, e o interessante é que às vezes ele chegava ia falar comigo, né? Porque você cria um relacionamento. Ele vinha, olha, tá Total, vendo alguém? E aí ele veio com o filho, com 3 anos de idade, sentou aqui e o filho batendo no pé, eu observava, ele estava agoniado. Aí de repente ele puxa a camisa do pai e diz assim, papai, tá bom, vamos trabalhar. O menino. O menino, Caralho. tá bom, vamos trabalhar. Caldo de cana e pastel. Eu vou abrir um parêntese aqui, que eu acho que é importante a gente fazer isso, porque é uma história tão enriquecedora principalmente, que essa história acaba motivando muita gente que tem medo muitas vezes de sair da sua zona de conforto e avançar por outras áreas, que eu acho que é extraordinário isso, sabe? Esse bate-papo revela muito sobre isso. Muito, absolutamente sobre isso. E eu queria que você desse um spoiler pra gente continuar um segundo episódio, até porque... Com certeza, né? Né, Kilson? A gente tá com 1h e quanto? 17. É 1h17. E eu acho que esse segundo episódio, pra gente atrair essa audiência, ele é pontual de dizer qual a virada dessa chave, de como a gente consegue evoluir sobre vendas, sobre criar um próprio negócio, criar um prédio igual ao teu, e que se o cara quiser, ele consegue, se ele conseguir, né, sim. de ralar, de falar sobre o Feirão More Bem, Tá. né? Então, qual é o tamanho em 2023 pós-pandemia, do que a gente consegue encontrar sobre evolução, sobre essa parceria, por exemplo, de Caixa Econômica Federal, Mercado imobiliário. já está dentro disso muito fortemente. Aí a gente tem players muito fortes que participam efetivamente da venda, e como você é um cara que motiva tudo, eu queria que você deixasse muito claro para você falar quais são os players disso e qual o tamanho de uma feira como essa que pode propagar tanta coisa boa nesse ano de 2023. Olha, o que eu posso dizer é que depois de uma pandemia, guerra, crise hídrica, uma política muito acirrada, o ano de 2023 ele começa com muita expectativa no mercado imobiliário, sobretudo no estado do Piauí e no Nordeste em geral. Porque muda tudo completamente. O que nós vamos viver agora, nós vivemos um pouquinho na época do governo Dilma, né? No segundo governo do governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma, onde o Minha Casa Minha Vida ficou muito forte. E poucas construtoras perceberam isso na época, né? Teve uma construtora aqui que eu dei um foco na época e os caras arrebentaram no mercado. Hoje, muitas construtoras... Qual foi? Construtora Rivelo, né? Construtora Rivelo. Então, na época, em 2012, por aí, 2011, né? Então, assim... Não tinha More Bem ainda não, né? Tinha? Já. Já tinha. Algumas edições já. Então, Já tinha. Já. Então, o que acontece? Então, ali, as construtoras não focavam Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu fiz uma leitura de mercado na época, onde as pessoas hoje elas já estão começando a se adaptar e criar uma alta expectativa. O interessante é que eu ia para São Paulo, né? Naquele período, antes de 2010, deu um fato interessante no mercado imobiliário, no Piauí como um todo.
Antes de 2010, eu ia para São Paulo para falar com os grupos de investidores, entender o mercado, até para me trazer as experiências para cá. E quando eu chegava lá, as pessoas olhavam assim para mim e falavam, lá vem o Piauí. Eles olhavam para mim, no olhar era nítido o que eles viam em relação a mim. Eles viam um bode mago, uma casa de tapera e um chão rachado. Eles falaram, no Piauí não tem nada, só tem isso. Né? Não tem nada para investir lá. Um pote e uma bileira. Né? E aí o que aconteceu em Isso é muito louco. o que aconteceu em 2010? Né? E são vários fatores que o Piauí hoje é uma potência, hoje no mercado imobiliário e na vitrine do Brasil e do mundo. Vou já chegar nisso. Energias renováveis, é um negócio... 2010, o Alphaville lançou o produto, que é uma marca muito forte, conhecida no mercado imobiliário no Brasil e no mundo. E quando lançou o Alphaville aqui, em 2008, 2009, veio para São Paulo. Quando lançou 2010 aqui, em Teresina, aí eles espalharam no Brasil que foi um recorde de venda, que o potencial do Piauí era incrível. Observe que até 2010, olha essa informação como é interessante, você só tinha construtoras locais investindo no Piauí. E aqui lá você viu um português ou um espanhol. Português da Fertapé, que foi o Mirei do Lago, e o espanhol, que era a Galibe. A Galibe e o Arrei. Mas a Galibe muito mais forte nessa parte, né? E o Arrei, né? Então, você via que nós vivíamos ainda o reflexo da colonização. Porque o Piauí ele foi o último estado a ser entregue pela coroa portuguesa. E quando eu falo do Piauí, eu provo que o Piauí é o estado mais desejado das Américas. Por quê? Na sua origem. Aonde o primeiro homem americano morou? Aqui. No Piauí. E aonde foi que a coroa, os colonizadores quiseram ficar? Aqui. Aqui. Então, observe que os colonizadores tinham informações privilegiadas com os índios aqui, os quais eles dizimaram, expulsaram, né? Então, eles entregaram o Brasil de mão beijada e ficaram com o Piauí, que significa peixe grande. Melhores águas, a maior diversidade de peixe até hoje, né? Tem a maior diversidade de peixe até hoje o Piauí tem, por ter as melhores águas. O Piauí é peixe grande. Então, eles ficaram com o Piauí, esconderam o litoral, não tinha litoral, colocaram ali em Oeiras, e fizeram uma interiorização geográfica e de mente, que aí a gente vai ter que ter muito podcast para explicar isso, que tem tudo a ver com a minha estratégia de venda. Eu conheço o piauiense na sua origem, na sua colonização e desenvolvo campanhas de publicidade e lançamentos voltados para entrar na consciência e no inconsciente do piauiense, entendeu? Que é diferente do Brasil todo. O piauiense ele é diferente do Brasil todo. Total. Né? É uma pessoa que tem medo de comprar, mas quando compra, honra. Então você... E não deixa de pagar. Aliás, é um dos menores índices de inadimplência do Brasil, né? O mineiro, ele... Se você deixar ele pensar, ele compra. Mas se você deixar o piauiense pensar muito, ele não compra. Entendeu? É muito louco, né? E ele compra mais por referências, influências, pessoas que compraram... Isso tudo é científico, né? Indicação, né? Indicação. Então, bom, isso tem a ver com a nossa colonização. Como nós fomos colonizados, né? Que foi uma estratégia de Fidié, que ele interiorizou a capital e interiorizou também a mente do piauiense. Bom, para a gente fechar esse podcast, que a gente vai ter outros com o Ramon e outros mesmo, eu queria que você falasse sobre essa força do que é a Caixa Econômica Federal e o Feirão More Bem na vida dessas pessoas pós-pandemia em 2023, com tudo evoluindo, com data marcada para julho de 23, um feirão extraordinário, o maior da história. Serão 45 dias de feirão, 42 online, e com uma força muito grande desses players que são vocês, muito fortes, né? E essa é uma informação em primeira mão que você está dando. Eu estou dando hoje, você soube hoje mais cedo. Fiquei sabendo hoje, já garanti o meu espaço, né? Aliás, você é o primeiro player, o primeiro grande jogador a comprar essa ideia. Sim. E eu estou muito feliz por você ter acreditado nisso. Pronto, então essa é a vantagem de ouvir aqui, né? Essa é a vantagem da comunicação, né? Vamos falar exclusivo? Eu convenci você lá no camarim para comprar o espaço. Por toda a tua vontade de acreditar nisso, pelo tamanho da Calor Produções, pelo tamanho do Sistema Meu Norte, da Caixa Econômica Federal. Eu falei, nós vamos fazer em julho. Aí você disse, tô dentro, sou embaixador agora. Eu acredito demais nisso, fiquei muito feliz, né? Até aliviado até. Por quê?
Porque dentro da pandemia eu tive que criar meios para motivar o mercado, né? Através do feirão também. Nós fomos um dos primeiros do Norte e Nordeste a criar o feirão online em 2021. Né? A gente teve o apoio de alguns parceiros nossos que acreditam na gente, construtoras acreditaram nesse formato que era inovador. Nós montamos uma base com mais de 100 vendedores no home office, em suas casas, onde a gente divulgava o trabalho em casa. E tivemos resultados incríveis dentro da pandemia, através desse feirão online. No ano passado, realizamos realmente é um trabalho assim, que não é o nosso foco, que é vender, então a gente tem que produzir, tem que trabalhar. Então, quando o Yeltsin falou, tá de volta, eu falei, graças a Deus. Alívio. Né? Agora eu vou lhe apoiar total, pode contar comigo, que eu tô dentro, fiquei muito feliz. E foi esse muito o intuito de te trazer para dentro desse projeto, porque você é um dos grandes cases, ou talvez o maior case de sucesso nessa evolução, principalmente na internet. E assim, no ano passado, quando a gente estava num ano totalmente complicado, final de pandemia, início de guerra, crise hídrica, né, disputa política, Copa do Mundo, incertezas na economia, um ano assim muito complicado. Eu falei, fui chamar as construtoras, eu falei, cara, esse ano não estou muito acreditando muito. Eu falei assim, mas então eu vou garantir seu espaço, você me dá um percentual, um valor que você acha que é viável, e surpreendeu as construtoras. Então, assim, quando você realmente toma a iniciativa de fazer, dá certo para todo mundo. Ramon, o que é que a gente pode esperar efetivamente sobre essa nova pegada do Feirão Moribem Digital, com 45 dias de feirão, 42 online, que vai ser esquenta maravilhoso, né? 3 dias presencial no Centro de Convenções, que é o maior espaço hoje de realização de eventos. Você, como um profundo conhecedor dessa área, o que é que a gente pode esperar desse Feirão 23? Olha, o que a gente pode esperar realmente é tudo de bom, né? Tudo de bom, num só lugar, num tempo, né? É uma oportunidade, que você falou de oportunidade, é algo que realmente nunca foi visto antes, porque a Meio Norte também, ela entendeu isso e está vindo, como você me explicou, né? Introduzindo cidades, né, estratégicas como Parnaíba, por exemplo. Nós estamos em Parnaíba ali. É o primeiro feirão que vai ter Parnaíba, Teresina, talvez Piripiri. Talvez Picos, né, que a gente havia conversado. No mesmo dia, online, né? Então, assim, Parnaíba, Teresina já está aí certo, né? Vocês têm a estrutura, um shopping em Parnaíba. E a história do online, né? Uma TV hoje que está aí em todo o Brasil, referência nacional, com esse feirão sendo transmitido de forma online. Possibilitando outros investidores de fora. Outros investidores de fora participar desse feirão, porque tem a pegada online também. E aí você acaba cruzando, quanto mais cabra, mais cabrito, né? Então... Verdade, esse é o melhor ditado. Eu concordo. Então, assim, realmente é com muita expectativa, até porque vai sair agora o pacote novo do Minha Casa Minha Vida, que vem aí, realmente é o grande lance da economia do governo. Esse governo coloca praticamente todas as fichas apostas da economia nesse motor do Minha Casa Minha Vida. Você vai me permitir uma coisa que você falou mais cedo, para mim, em off, e eu acho muito importante. Você me falou mais cedo, disse, o governo Lula fala sobre picanha, que é uma parte emblemática muito forte. Mas você só consegue assar a picanha se você tiver o carvão e o fogo. E eu acho que nesse momento o carvão e o fogo, ele está na construção civil. A construção, ela é um medidor econômico, ela move a economia, todos os setores, né, dá dignidade para a família, é algo assim muito forte, né? Assim, quando você foca num ponto que é a construção, por exemplo, aqui no Piauí, 48% do PIB do Piauí está na construção, né? Metade. Então, assim, a metade. Então, quando você aposta nesse segmento, você acaba alimentando indiretamente outros segmentos. A construção é 47%, e agora os usos indiretos. Aí você coloca indiretamente, né, o serviço que é gerado. Por exemplo, a corretagem, por exemplo, depende da construção, é serviço. Arquitetura é serviço. Direito é serviço. Né? Topografia é serviço. Então, todo gráfica, publicidade... Então... Eu vou dar um dado mais específico que é oficial, você pode procurar inclusive na internet, que no Piauí,
No Brasil, eu vou falar no Piauí, é melhor. Acima de 95% de empregabilidade sobre construção civil, a demanda é sobre a Caixa Econômica Federal. Isso é muito forte. Né? No Brasil, eles ousam os 95%. Na classe CDE, passa dos 99%. 99, mais de 99%. Então, assim, são números estratosféricos. Então, o que a gente vai fazer em julho, aqui no Piauí, É algo... são 3 dias de uma evolução absurda sobre casa, conhecimento e realização. É. E eu quero ter você muito perto. Quando eu digo eu quero falar sobre Grupo Meu Norte, sobre governo, sobre prefeitura, sobre realização. Se você quer, já tem, estou aqui. Então esse é o segundo episódio que a gente vai fazer e quero te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil. Eu acordei 3h30, imagino que você tenha acordado cedo hoje. A gente está gravando quase 8 horas da noite. E é uma pauta tão importante porque eu acho que a gente só se realiza quando a gente tem o nosso lugar. É verdade. Eu estou aqui conversando contigo e não para, né? Eu estou aqui, exatamente aqui também, trabalhando na realização de um produto que eu vou lançar amanhã. Então, eu estou com a equipe trabalhando hoje e fez algumas perguntas aqui no WhatsApp, então segura aí. Que você quer dar um spoiler onde é? Pode falar que eu te mando esse corte já já. Rapaz, é algo impactante. Nós estamos projetando um shopping ali na João 23 e atrás dele casas de 4 quartos. Na Avenida João 23? Um shopping e atrás casas de 4 quartos com mais dependência de empregada, com parcelas a partir de R$ 1.800. Aonde é mesmo, especificamente, próximo a quê? Bem próximo do Terras Alphaville 1. No primeiro retorno está lá a pintura do muro. Primeiro retorno da onde? Da João 23, ali quando você sobe ali, depois do Alphaville, você passa do Alphaville, você vai subindo ali na João 23, aí o primeiro retorno, no retorno você vê o muro pintado com o nome da construtora. São quantos? É muito rápido. Quando a gente coloca na mesa, vende em 2, 3 horas. Então, está sendo produzido hoje para amanhã já esgotar. Então, isso é quanto? O valuation dele quanto? O valor da casa? Por local. Olha, a gente cria produtos bem acessíveis, como eu te dei aqui. Eu te mas dei me parcela. dá o menor. Eu te dei a parcela. R$ 1.800, você compra uma casa 4 quartos, mais dependência de empregado, que é um pedido hoje para aquela região. Eu não estou vendendo lote, estou vendendo a solução pronta. E um shopping na porta. Tá bom? Tá certo. O próximo que você vai fazer. Vou bater o martelo. Já vai comprar? Vou comprar. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Que Deus te abençoe. Valeu, Roger. E foi um conhecimento, assim, eu acho que tudo que agrega Bate-papo, né? só não pode não deixar de ter num ambiente como esse, Deus. É verdade. Né? Primeiro lugar. Ele é que te livra, que te guarda. E te projeta. E que te propaga. Ele é que é... É tudo. Ele é o cara. Kilson, feliz É isso aniversário aí. mais uma vez. Faço questão de Tranquilidade. registrar. Vamos que vamos, hein? Muito obrigado pela Novos parceria, negócios, pelo amor, velho. pelo carinho, pelo respeito. Com certeza. Você é muito especial na minha vida, na vida de todos que trabalham aqui. E na nossa família, você é preponderante também. Com você, obrigado. Só agradecer. É. A Deus também. Você não quer falar nada, não? E ele tá tudo travado. Meu irmão Roger, obrigado. Eu acho que é o primeiro bate-papo de muitos. O Yelcast, ele tem um negócio que para mim é o maior patrimônio, que pouca gente às vezes entende como... Tu lembra que tu falou mais lá atrás, quando tu focava no negócio e tal? Então, eu acho que o Yelcast, para mim, quanto o Grupo Meu Norte, nessa nova pegada muito forte, ele traz temas nacionais com players locais que colocam a opinião, o conteúdo muito forte para o Brasil inteiro do que a gente sabe fazer de melhor. E é um puta de um canhão. E a nossa vida, os resultados, elas são realmente são expressivos através dessa caminhada, dessa jornada, desse conteúdo de experiência. Uhum. Você falou assim, Roger, eu entrei na sua empresa e senti uma energia boa. Muito forte. Toda segunda-feira a gente faz o Café com Fé, você é convidado. A gente inicia a semana com um louvor, um testemunho de alguém que entrou ali e teve a sua vida mudada. E ali eu reúno toda a equipe. Nós temos 12 gerentes, cada um com 12 corretores. A gente trabalha as estratégias da Bíblia, né? E
essa energia, ela vibra durante a semana toda e tudo que a gente faz, a gente agradece a Deus. Como eu te falei da minha jornada, isso me deu sensibilidade mercadológica. Hoje eu entro numa cidade, nós realizamos nos últimos 10 anos 48 loteamentos em 18 cidades diferentes, mais de 35 mil lotes vendidos. Gerou milhares de empregos. Quando eu entro numa cidade, eu sinto o cheiro do negócio e eu faço uma estratégia de acordo com o perfil daquelas pessoas no tempo que elas vão comprar. Isso é uma sensibilidade de mercado. Mas isso não seria o suficiente, porque quem dá a visão e quem sabe do futuro é Deus. Entendeu? É lógico que eu tenho que ter um corte muito forte para chamar para essa entrevista. E eu quero te perguntar, nos últimos 10 anos, você movimentou o que em grana? Agora é difícil de mensurar, porque quando você não traz esse não é o foco, eu posso dizer que foram milhares de empregos gerados, No né? geral. Vamos falar de vendas e vamos filtrar, né? Quando você tem Bem objetivo. 300 milhões de reais ano de venda, VGV, valor geral vendido. 300 milhões. Comissão em média, 4, 5%. Isso vai dar o que ano? É muita, Né? muita grana para um time. Então, você tem ali um valor que você divide com uma Eu sei que é turma muito impactante grande, a né? pergunta e você Não, e se aí, priva pra de você- muita coisa de falar. Quando eu te falo sobre impacto e sobre real venda, é importante falar sobre isso porque você atrai muita gente que quer vencer na vida. Isso. Né? Por isso eu volto a perguntar. Nos últimos 10 anos, quantos milhões não você ganhou, mas quanto você possibilitou mudar de vida de muita gente? Bom, é uma pergunta que melhora, porque se você tem hoje, dentro da sua empresa, 200 pessoas, né, vivendo de resultado, especificamente de resultado, né? Ali são poucas pessoas que têm algum salário fixo, só as pessoas que fazem a parte administrativa. Mas 80% da empresa é variável, é resultado. Resultado. Então, esses resultados, né, que você viu aí, expressivo de 300 milhões, muita gente participa disso. Principalmente o setor construtivo. Imagina uma construtora, num só bairro, contratar 1.000 pessoas. Eu tenho ali, por exemplo, no bairro Moço, sendo contratado ali no bairro Moço, que é onde eu moro, né, aproximadamente 1.000 pessoas sendo contratadas no bairro, para construir aproximadamente 6.000 casas, para trazer para uma média de 15 mil pessoas para um bairro, que não é um bairro distante. Então, você pega um bairro, você vê o impacto da economia sobre um bairro apenas. Agora, imagine cidades, que você vai e monta um bairro planejado. Esses lotes que são vendidos, vamos botar 1.000 lotes numa cidade, aí você imagina que vão ser construídas depois 1.000 casas. Mas quantos milhões? Esses 300 milhões, ele é muito e é pouco. Ele é muito e é pouco. Porque, como eu te disse, o meu resultado direto dentro da minha empresa, eu consigo mensurar. Entrou 15 milhões dentro da minha empresa. Desses 15 milhões, metade foram para os corretores, um terço foi para a mídia, né? A outra parte foi para investimentos no próprio negócio, porque eu tenho outros negócios, eu tenho loteadora, eu tenho empresa de administração de carteira, eu tenho... E outros negócios que são 15 Era sobre empregos. isso que a gente queria ouvir. Agora eu extraí. Geração de emprego e renda. Eu vou abrindo outras empresas. Eu tenho, por exemplo, posto de lavagem, construo às vezes igrejas, né? Tem uma igreja. Mas é justamente sobre isso. Quem se foca no monoproduto, ele se perde. Porque assim, quando você fala de recurso financeiro, eu estou olhando para o propósito. Não pelo resultado. Não pelo resultado, porque vou te dizer assim, cara, quanto é que tu tem de dinheiro? Eu falei assim, não, eu tenho algumas empresas que quando o dinheiro entra, eu abro mais uma. Eu estou abrindo agora mais uma agora na... Aí a segunda pergunta que eu vou fazer no outro podcast é não sobre as empresas. Eu vou startar e finalizar essa pergunta e falar qual é o seu valuation? Não responda. Essa é a pergunta. No próximo episódio. Valeu, Kilson. Ok, vamos que vamos. Feliz aniversário, cara. A nós. Que Deus te abençoe. Essa pergunta vai render. Não Obrigado. responda. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse primeiro bate-papo. Roger Ramon. A gente vai para o segundo episódio, agora não mais próximo do More Bem, que vai ser uma construção extraordinária, que vai revolucionar o mercado. É o maior feirão dos últimos 10 anos do Nordeste imobiliário. Aguardem. Se você ainda não comprou a sua casa, vou te pedir um pedacinho de espaço para que a gente possa realizar juntos esse grande momento, tá bom?
Que Deus te abençoe. Isso aí é o cast. Do Piauí para o mundo. Valeu.